Pessoal, depois de alguns dias de home office, vem os primeiros efeitos colaterais que a gente tem que saber como lidar. Um deles é o abuso da quantidade de reuniões, né? Então, as pessoas às vezes têm a sensação de que se não estiver conectado num videoconferência com o colega, ele não está produzindo. Na verdade, não. Você tem que se permitir ter ali um momento de isolamento e produzir. Ficar no home office não significa ficar conectado o tempo todo e as pessoas chamando umas às outras para fazer reunião virtual a todo momento. Mas então eu queria falar aqui sobre 10 recomendações bastante interessantes para vocês conseguirem produzir reuniões quando necessárias e de uma forma mais produtiva possível. Primeira coisa você tem que se perguntar se a reunião é necessária e como que você faz isso, né? Geralmente você tem até camisetas, né, que falam assim, eu estava numa reunião que poderia ter sido um e-mail, tem sticker do WhatsApp que fala a mesma coisa. Primeiro, você tem que entender que o e-mail geralmente pode ser a primeira saída de comunicação entre as pessoas, e ele deixa de ser eficiente a partir do momento que você dispara um e-mail para várias pessoas e as respostas estão vindo contraditórias. Então você está falando sobre, por exemplo, um briefing de um projeto que você disparou para 5 pessoas e cada uma das 5 respondeu de forma bastante diferente e as ideias não estão compatíveis nas respostas dos e-mails. Então, talvez seja o momento de você chamar uma reunião, fazer com que essas pessoas conversem e alinhem o pensamento delas. Ou seja, não parta do princípio que toda comunicação para um grupo precisa de uma reunião. Parta do princípio que você pode fazer uso de um e-mail para iniciar a discussão. Segunda questão, decidiu que é necessário uma reunião, então você precisa estipular a pauta da reunião, ou seja, o que vai ser falado nessa reunião. As pessoas têm um velho hábito de entrar na reunião sem necessariamente saber o que vai ser discutido nela. Então, preparem a pauta da reunião e avisem as pessoas, que esse é o terceiro item, né? Que é selecionar as pessoas da reunião. Quem são as pessoas realmente necessárias? Reunião boa não necessariamente tem que ter muita gente. Reunião boa tem que ter poucas pessoas com domínio sobre o assunto e que depois elas podem espalhar o que foi resolvido na reunião para os demais membros da equipe. Quarto item é convide essas pessoas, né? Então tem uma outra mania nossa de disparar simplesmente um e-mail no Outlook da pessoa, no Gmail da pessoa, com um invite sem necessariamente ter ligado para ela ou mandado uma mensagem falando se ela estava disponível no horário e se ela está apta e quer participar da reunião. Então simplesmente chega um invite, um convite para a reunião. Então convide a pessoa de uma forma apropriada, veja se ela pode, se ela tem disponibilidade. A quinta questão as reuniões precisam de liderança. Não podemos reunir ali várias pessoas dentro de uma sala e começar a improvisar. É importante que exista um líder, a pessoa que explique o motivo das pessoas estarem ali, que repasse a pauta e seja o fio condutor da reunião, ou seja, para que a reunião tenha um começo, meio, fim, tenha uma retórica. Sexto, respeitem o horário do começo da reunião, não preciso nem explicar exatamente o porquê disso. Sétimo, resolva os assuntos da reunião, não façam, não criem uma pauta nem gigante que vocês não possam resolver dentro da reunião e também não fiquem satisfeitos em terminar a reunião sem os assuntos resolvidos. É importante que, se as pessoas estão reunidas, seja virtualmente ou fisicamente, que elas precisam resolver o que foi definido em pauta. Oitava dica, terminem a reunião no horário planejado. É muito comum as pessoas esticarem as reuniões além do horário que foi estimado. Se você marcou uma reunião das 3 da tarde até as 4, termine às 4. Se a sua reunião, ou de uma forma recorrente, não tem terminado no horário, alguma coisa está errada. Você tem que replanejar ou repensar a forma com que você está conduzindo, planejando as reuniões, até as pessoas que você está convidando para essa reunião. Uma hora ou outra, obviamente, dependendo do quão crítico é o assunto a ser discutido, pode ser que a reunião extrapole realmente, estique o tempo estimado, mas não pode ser de uma forma recorrente. Nona recomendação, alguém, pode ser o líder da reunião ou com alguém que ele tenha combinado, precisa fazer a ata da reunião. E fazer a ata da reunião não significa escrever um livro, né, extremamente detalhado de tudo que foi falado na reunião, mas de uma forma muito sintética, em bullet points, disparar para as pessoas que estavam na reunião, e não mais do que as pessoas que estavam na reunião, quais são as tarefas que foram acordadas como próximos passos, quem ficou responsável por cada tarefa e o prazo estimado para a conclusão de cada tarefa. E finalmente a décima vocês precisam colocar o autorrespeito na agenda de vocês. Ficar aceitando qualquer convite de reunião por pressão, porque aquele assunto é importante, não, mas esse assunto é urgente, você acaba não dando respeito para a sua própria agenda.
não entenda, como eu falei lá no começo, que estar em reunião significa que você é produtivo. Você produz quando você está resolvendo questões, quando você está colocando soluções para os seus clientes e não necessariamente ali perdendo, entre aspas, tempo numa reunião. Mas isso é um negócio extremamente importante que cada um tem em mente e que você precisa se respeitar e, obviamente, fazer com que as outras pessoas respeitem também a sua agenda. Valeu!